Olá, galera! Vamos aqui à nossa aulinha de hoje, que é sobre calorimetria. O que é calorimetria? Calorimetria é o estudo do calor de cada substância, tá? Cada substância, ela tem uma mudança devido ao calor que nós colocamos nela. E a primeira coisa que a gente pode observar na calorimetria é a transferência de calor de um objeto para outro. Se eu tenho dois objetos em contato, o vermelhinho, esse laranja aqui, é o que tem maior temperatura, ou seja, ele tem maior quantidade de energia armazenada nele, maior quantidade de calor. Esse verdinho, ele tem menor quantidade de calor, ou seja, ele tem menos energia e tem a temperatura menor. Para haver uma transferência de calor, sempre vai acontecer do que tiver mais quente, ou seja, do que tem maior temperatura, para o que tem menor temperatura. T1, é maior do que T2, ou seja, a temperatura do meu corpinho 1 é maior do que a temperatura do meu corpinho 2, tá? E quando acontece essa transferência de calor, vai mudando, passando toda a energia do T1 para o T2, até que eles entram no chamado equilíbrio térmico. O que é esse equilíbrio térmico? Esse equilíbrio térmico é quando a temperatura do corpo 1 se iguala à temperatura do corpo 2. É o que acontece, por exemplo, quando a gente pega uma água quente e uma água gelada. A gente mistura e aí elas vão entrar na mesma temperatura, ou seja, elas vão ficar em equilíbrio térmico. A temperatura do corpo 1 vai ficar igual à temperatura do corpo 2, tá? Então, essa transferência de energia de um corpo mais quente, ou seja, de maior temperatura, para um corpo mais frio, ou seja, de menor temperatura, é o que a gente chama de calor. Então, calor é justamente isso que eu expliquei. É a transferência de energia térmica entre corpos com temperaturas diferentes. E como que a gente vai, então, medir esse calor? Para medir esse calor, a gente tem que ter uma unidade de medida. E a unidade de medida de calor é a caloria ou o joule. O que é uma caloria? É justamente a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água pura de 14 graus Celsius e meio para 15 graus Celsius e meio. Então, quando eu consigo mudar 1 grau de água, significa que eu usei uma caloria de quantidade de calor para fazer essa mudança de temperatura. E lembra que eu falei que existem duas unidades de medida para calor, que é a caloria e o joule? Então, a gente pode estabelecer uma relação entre eles, ou seja, uma caloria é igual a 4,186 joules. É igual a relação da unidade de comprimento. Quando eu tenho 1 metro, eu tenho aproximadamente 100 mil... Esquece, calma aí. Se eu tenho 1 metro, é a mesma coisa que 1000 milímetros. Então, essa relação metro e milímetro é para medir comprimento. E essa relação caloria-joule é para medir calor. Então, uma caloria é igual a 4,186 joules, tá ok? Mas como caloria é uma unidade de medida muito pequena, geralmente as atividades que a gente vai ver vai usar quilocaloria. O que é 1 quilocaloria? É a mesma coisa que 1000 calorias ou
Aí, em notação científica, 10 elevado a 3 calorias. 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 1000, tá, galera? E aí, essa forma de mudar, né? Como alterar a quantidade de calor de um corpo é o que a gente chama de calor sensível. Então, o calor sensível é a quantidade de calor que tem como efeito apenas a alteração da temperatura do corpo. Então, quando eu quero alterar a temperatura do corpo, eu chamo de calor sensível, e algumas atividades vai vir falando de quantidade de calor, tá ok? E para eu saber qual é essa quantidade de calor que eu tenho que ter para mudar, para alterar a temperatura do corpo, eu chamo de equação fundamental da calorimetria, que diz que a quantidade de calor sensível é igual ao produto de sua massa, da variação da temperatura e de uma constante de proporcionalidade que depende da natureza de cada corpo, que é chamada de calor específico. O que é essa constante de proporcionalidade? A constante de proporcionalidade é porque para cada substância eu preciso de uma quantidade de calor para mudar a temperatura dela. E essa substância vai ter o seu calor específico. E aqui eu venho mostrando para vocês qual é a fórmula para que eu consiga saber qual é a quantidade de calor sensível que eu consigo para alterar a temperatura de um corpo. Então, Q, que é a minha quantidade de calor sensível, vai ser igual a Czinho, que é a quantidade, que é o calor específico dessa substância, a massa dela e a variação de temperatura, tá ok? O que é essa variação de temperatura? Por exemplo, eu alterar a temperatura do corpo, ela vai começar com uma temperatura e ele vai terminar com outra temperatura. Então, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial desse corpo, tá? E aí o calor específico, que consiste na quantidade de calor que é necessário para fornecer a massa de uma substância para elevar sua temperatura de 1 grau, expressa-se em calorias por grama e por grau. Para o caso da água, o calor específico foi convencionado de ser 1 caloria por quilograma, tá? Então, aqui eu venho mostrando para vocês que cada substância tem o seu calor específico. Vamos para o exemplo? O exemplo está perguntando: qual a quantidade de calor sensível necessária para aquecer a barra de ferro de 2 kg de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius? E aí veio dando o calor específico do ferro. Então, a gente vai lá para a nossa equação fundamental. Ele quer saber o valor de quê? Então, eu vou colocar o C, que é o meu calor específico do ferro, que está aqui, ó, 0,119, ó, vezes a massa, só que a massa nunca pode ser colocado em quilograma, tá? É sempre em grama. E aí, para passar de quilograma para grama, multiplica por 1000. Por isso que aqui, ó, entrou 2000. 2.000 gramas, tá? Porque 2 vezes 1000, 2.000 gramas. Vezes a variação de temperatura. Lembra que eu falei que é temperatura final menos a temperatura inicial. E aí a gente resolve primeiro os parênteses. 200 menos 20, 180. E aí é só multiplicar tudo, que dá 42.840 calorias, ou dividindo isso aqui por 1000 para a gente colocar em quilocalorias, 42,84 quilocalorias. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido e vamos para a atividade.